DAZN. Sejam bem-vindos a este DAZN F1 debrief de análise ao Grande Prémio do Mónaco, a sexta ronda do Mundial de Fórmula 1, que conta com o apoio da Solverde.pt. Falar de Mónaco é falar de apostas de risco e Kimi Antonelli deu-se bem nas duas apostas de risco que fez no Principado, já que conseguiu liderar este Grande Prémio do princípio ao fim. Foi a quinta vitória da carreira, o primeiro Grande Slam do teenager Kimi. Oh, nice. Guys, what the man? The engine braking is a joke. We're looking to me. Yeah, but look faster! We just got no power now. Retire the car. What do I do? Get in there, Kimi. O sorriso do teenager Kimi Antonelli, que fez o primeiro Grand Slam da carreira, tornou-se em mais um piloto a conquistar um Grand Slam neste traçado do Principado. Recordar que fez a pole, liderou o Grande Prémio do princípio ao fim, mesmo depois da interrupção, conquistou também a volta mais rápida. Está feito o Grand Slam de André Kimi Antonelli e fechou o Grande Prémio Lourenço Barão da Veiga, Henrique Chaves, com 6 segundos, 271 milésimos de diferença para Lewis Hamilton. E no momento em que mais poderia ter sido desafiado, não sei se concordam ou não, Kimi Antonelli mostrou da fibra que é feito, porque deixou Hamilton para trás e abriu outra vez uma larga vantagem. É verdade, logo no reinício abriu uma diferença logo de 2, 3 segundos, acho que depois ainda marcou algumas voltas mais rápidas, até que não ouvimos em direto, mas acredito que tenha havido a comunicação do Bonington a dizer: calma lá, traz o carro para casa, não precisamos disso, já tens a volta mais rápida e ninguém vai bater garantidamente, porque foi por larga margem. Mas foi um mostrar de intenções por parte de Kimi Antonelli num circuito mítico, num grande prémio histórico, e acho que foi mesmo aquela assinatura de dizer: eu tenho aqui a minha candidatura ao título. É caso para dizer, Lourenço, que se o Toto Wolff abrisse o rádio, diria, e abriu, mas se o Toto Wolff abrisse o rádio, fazendo alusão a algumas comunicações que nós tivemos nos últimos grandes prémios, é um daqueles grandes prémios nos quais Kimi Antonelli podia perguntar ao Toto Wolff: este também foi sem espinhas, não foi? É verdade, é que foi mesmo. Ele mostrou várias vezes da fibra que é feito, desde o primeiro arranque, não é a largada, que é sempre o ponto de mais emoção, ou de onde pode errar, não falhou. Depois tem a segunda relargada novamente, em que parte com o Ferrari ao lado, que é um carro que tem partido sempre extraordinariamente bem, melhor que os rivais. Também deu mostras do que é capaz, largou bem e dá outra demonstração, que é aquelas primeiras voltas para ganhar vantagem e a sua margem, e depois tentar gerir, e como disse o Henrique, depois claramente recebeu uma mensagem para acalmar, porque o importante era trazer a vitória. Mostra realmente que estava muito à vontade e que estava perfeito o carro, e ele, os dois estavam com um andamento imbatível. Já aqui falei da fibra de que é feito André Kimi Antonelli, não que tenha aqui uma alusão ao
uma conversa que tu tiveste com o Eduardo Moreira e também com o Paulo Sérgio, em que falaram de alimentação e de nutrição para o desporto, mas João Carlos Costa, a verdade é que Kimi Antonelli não vacilou, não tremeu neste grande prémio. É isso mesmo, de facto foi um grande prémio extraordinário por parte do Kimi Antonelli e eu gostava de começar aqui a fazer a comparação entre a performance do Kimi Antonelli e aquilo que o seu companheiro de equipa fez, mais aquilo que este grande prémio terá custado ao George Russell. Na minha opinião, este grande prémio foi ainda mais devastador para o George Russell do que tinha sido o grande prémio do Canadá. No grande prémio do Canadá ele pelo menos conseguiu 2 pole positions, depois teve um problema mecânico e acabou por ditar abandono no grande prémio. Desta feita não abandonou, mas ficou fora dos pontos pelas razões que já são conhecidas, aquela penalização não cumprida de 5 segundos e depois um drive-thru que o atirou para fora do top 10, mas a verdade é que o Kimi Antonelli fez tudo perto da perfeição. Bateu o Russell por quase 4 décimas na qualificação, que é uma diferença enorme entre carros iguais, e depois conseguiu, na minha opinião, aquele que talvez tenha sido mesmo o primeiro fim de semana verdadeiramente espacial, muito mais do que especial, espacial do Kimi Antonelli. Ele foi agressivo e preciso na qualificação, quando tinha de ser, não cometeu erros na corrida, fez uma leitura perfeita de todos os riscos em todas as situações durante a corrida, bateu os seus adversários mais perto em 2 arranques, num deles diretamente com o carro que até há pouco tempo era considerado o melhor a arrancar. O Ferrari agora já não será tanto assim, obviamente já não terá a vantagem, mas isto foi um sinal claro que o Kimi Antonelli não só está com um ritmo demolidor, como está com uma consistência que lhe poderá permitir controlar o campeonato numa altura em que tem 68 pontos de vantagem. É uma vantagem grande para Hamilton. Aliás, tem 68 para o seu companheiro de equipa, tem 66 para Hamilton. Mas os 68 para o Russell, tendo em conta que o Mercedes para já continua a ser o melhor carro, são uma vantagem suficientemente simpática para o deixar numa posição de privilégio. Também é verdade. Tem havido muitos problemas de fiabilidade nos monolugares este ano. E isso poderá fazer com que, a determinada altura, um grande prémio, por um problema de fiabilidade, passe a não correr tão bem ao Kimi Antonelli. Mas o André Kimi Antonelli tem, nesta altura, uma almofada de conforto, que é uma expressão que eu gosto muito, bem significativa e que o pode levar mesmo a ser campeão do mundo. Nós, ainda bem que falaste aí da qualificação, vamos regressar a sábado, porque fizeste referência a essa diferença que houve entre o Andrea Kimi Antonelli e o companheiro de equipa, mas houve também esses 43 milésimos de segundo de diferença entre Kimi Antonelli e o segundo classificado, Max Verstappen. E é verdade que nós demos destaque àquela que foi um bocadinho a brincadeira do Max Verstappen no sábado, na conferência de imprensa pós-qualificação, em que o Max dizia: amanhã já sabes, ficas um segundinho parado e depois então é que arrancas. Aqui o feitiço virou-se contra o feiticeiro. Mas há uma declaração de Max Verstappen que vem dessa conferência de imprensa de sábado que acho que é extremamente importante trazermos para esta nossa análise este grande prémio. A pergunta para Max Verstappen foi para Max e para Lewis. Lewis depois não quis responder porque disse que o Max Verstappen vai pagar royalties, já tinha dito, tudo dito. A verdade é que perguntaram a Max Verstappen se Kimi Antonelli tinha fibra de campeão. E esta é a resposta do 4 vezes campeão do mundo, o neerlandês Max. You see a few guys grow up from younger categories that have something special, and when they switch categories, they immediately quick. I think that was quite clear with Kimi. So that was not a surprise. But then, of course, when you get to Formula One, sometimes it's not, of course, only talent. Things have to come together. You need to become a more all-round driver. And then, of course, you need to have the package to be able to do it. But I think this year he's showing that, once he has a package that can do it, he is delivering as a driver. So that's great to see. A declaração de Max Verstappen é verdade, tem o pacote, e o pacote aqui acumado, tem um bom carro, mas o parafuso atrás do volante faz a diferença, tem de fazer a diferença, sobretudo num circuito em que ir para lá do limite pode ser muito penalizador, como este traçado do Mónaco. Sim, tem os seus riscos. Não, mas é como o Max disse, ele tem o pacote, tem a estrutura por trás, tem o carro, tem tudo, mas depois é preciso extrair tudo o que lhe dão.
e ele para já dentro da Mercedes parece que é o único a conseguir fazer isso. O próprio George Russell disse que na primeira e na segunda corrida parecia tudo fácil, a volta saía rapidamente, sem problemas, a janela de funcionamento do lugar estava lá, e desde então, desde que começou a ser batido pelo companheiro de equipa, parece que algo não está a fazer clique no carro e na condução de George Russell, e se calhar mesmo com o pacote George Russell não está a conseguir fazer isso. Vamos ver se Kimi Antonelli vai conseguir continuar nesta senda. Está numa senda de 5 vitórias consecutivas, mas vai haver um grande prémio que as coisas não vão correr bem, porque vai sempre chegar esse grande prémio. Neste desporto, não tanto como o futebol, que se ganha mais vezes, às vezes, do que o que se perde, obviamente mais para as equipas grandes, aqui às vezes perde-se mais do que o que se ganha. Às vezes não, na maioria dos casos. Só ganha 1 em 22. Exatamente. E por isso há que também ver como é que ele vai lidar com essa derrota, com esse fim de semana menos bem conseguido, com as falhas que poderão acontecer na própria condução, com o próprio erro, porque vai cometer erros, tem 19 anos, portanto tem uma longa carreira pela frente, e ver depois como é que ele vai combater contra isso. Mas para já, sem erros. Acho que é o melhor statement que se pode fazer em relação a Kimi Antonelli. Sabes que o George Russell chegou à zona de entrevistas visivelmente desgastado, e até houve um companheiro de trabalho nosso que tem uma excelente relação com os pilotos, e por isso é que diria que os pilotos, e aqui também a Comado, permitem que ele faça este tipo de... utilize este tipo de expressão, porque ele dizia... Jorge, como é que te sentes, as tuas primeiras palavras? E o Jorge dizia, isto funciona muito melhor em inglês do que em português, mas o Jorge dizia speechless, ou seja, sem palavras, e depois ele até entrou ali num tom tanto ou quanto provocatório, não na negativa, é dizer speechless e speedless, não é? Sem velocidade. E o Jorge dizia, pois, se calhar tens razão, porque é verdade, é mais um fim de semana em que o George Russell não consegue extrair aquilo que o Mercedes tem para dar, ao contrário do companheiro de equipa. E se há 15 dias estávamos a falar sobre, ok, a Canadá, ele não se dá muito bem no Canadá, a coisa não corre tão Mas bem. dá, mas costuma dar. Mas Deus. Costuma dar. Pois. Fez a pole no Exatamente. anterior. Ganhou no anterior. Sim. Ganhou no anterior, fez a pole, portanto... Sim, mas nós dizíamos, atenção, pode não dar, pode não se sentir tão à vontade. Ele dizia, por exemplo, em Miami, não é aquele circuito, mais em Miami, em que ele extrapolava, que é, não corre bem, não é o meu tipo de circuito, ao contrário do Gilles Villeneuve, que aí sim já se enquadra mais. Aqui uma coisa que estávamos a falar há pouco do Kimi, e ele conseguiu realmente fazer a diferença, ele começou a ser batido na primeira prova pelo seu companheiro de equipa, mas conseguiu dar a volta. Isso mostra maturidade, mostra cabeça forte e que está com confiança. E se calhar isso não aconteceu ao contrário, porque o expectável era realmente que fosse o Russell à frente e a liderar a equipa e a ter melhores resultados do que o Kimi. Foi assim o ano passado, tem mais experiência. É se calhar em quem a Mercedes mais apontava para estar a liderar a equipa. E não tem sido assim, e isso está a mexer mais com a cabeça do Russell, não tenho a mínima dúvida. E depois entra aqui num ciclo de negativismo em que as coisas depois não começam a sair, e até que vai ter que dar o clique, vai ter que chegar a uma altura que se calhar um azar do Kimi pode ser a sorte do Russell para isto tentar dar a volta. Agora começa a entrar aqui num ciclo difícil de digerir. João, sabemos que o mercado de arrendamento na Catalunha, o mercado imobiliário na Catalunha é também um tanto ou quanto parecido com o mercado que nós temos em Portugal, mas diria, e esta é uma analogia que nós fizemos muito ao longo da temporada de 2025, diria que Barcelona tem de ser o tudo ou nada para George Russell, embora, tal como o Henrique diz, o fim de semana menos bom, menos bem conseguido por parte do Kimi Antonelli vai chegar, deverá chegar, poderá chegar. A verdade é que o George Russell tem de dar da perna. Vamos lá ver, e deixa-me usar a tua analogia para ir para outra, que é a analogia com o Piastri e aquilo que o Piastri no ano passado teve em dificuldades nos circuitos de baixo grip, de pouca aderência. O George Russell está nitidamente com esse problema. Verdade que em Suzuka, pese embora ter andado também relativamente bem, melhor do que andou aqui no Mónaco ou até a momentos no Canadá, ele conseguiu num circuito de alto grip também não estar tão rápido quanto o Kimi Antonelli. Esse parece nesta altura o principal problema para o George Russell. Não consegue
quando a aderência na pista é baixa, não consegue pôr o Mercedes a funcionar. O W17 não está a funcionar da mesma maneira que o Kimi Antonelli consegue funcionar. E tu falavas do Grande Prémio de Barcelona, e o Grande Prémio de Barcelona e as provas que se vão seguir até à pausa de verão, convém não esquecermos que vamos ter 5 grandes prémios em 7 semanas, vai ser uma pressão brutal sobre o George Russell para tentar encontrar, reinventar aquilo que é o seu estilo de condução. Verdade que há aqui alguns circuitos, Silverstone é um exemplo, Barcelona é outro, onde não é propriamente um traçado, ou não são propriamente traçados de baixo nível de aderência, estão exatamente nos antípodas disso. Vamos ver se o George Russell consegue reinventar o seu estilo de condução para batalhar mais de perto com o seu companheiro de equipa. Por outro lado, 5 corridas em 7 fins de semana são também uma prova de fogo. Esta foi no Mónaco, haverá outras a seguir, da forma como o Kimi Antonelli, com esta vantagem, com o impacto em termos de pressão que são esses tais 5 grandes prémios em 7 fins de semana, poderá ou não manter esta vantagem. Se chegar à pausa de verão com uma vantagem relativamente parecida com aquela que tem, muito dificilmente o campeonato estará perdido para o Kimi Antonelli. Mas ainda há muitos grandes prémios pela frente. Acho que vamos ter 5 grandes prémios onde, de um lado da garagem, vai tentar encontrar a solução, vai se reinventar, ou tentar reinventar para conseguir guiar o W17 ao nível que o Kimi está a guiar. Por outro lado, do outro lado da garagem, há um menino de 19 anos que vai ter também que encontrar uma solução para lidar com a pressão de estar à frente do campeonato, com esta vantagem sobre o Lewis Hamilton e um bocadinho mais para o seu companheiro de equipa, e ter que executar isso em 5 grandes prémios em 7 fins de semana. É um piloto, tu há pouco falavas no Grande Slam do Kimi Antonelli, não há assim tão poucos pilotos a terem conseguido os Grande Slam na história da Fórmula 1, mesmo assim, com ele já são 28 e 5 para além do Kimi Antonelli, que é o 6º, até ainda competem na Fórmula 1 nos dias de hoje. Mas é significativo que tenha sido um Grande Slam também no Mónaco, não é a primeira vez que acontece, porque isso também demonstra aquilo que eu dizia há pouco, a tal leitura perfeita do risco, tal ir para a pista, ser agressivo, mas não errar. E ele fez isso ao longo de todo o fim de semana, sobretudo no sábado e se calhar ainda mais no domingo, durante o Grande Prémio, executando sempre muito bem e demonstrando uma vantagem que nós não estávamos à espera que ele tivesse, mesmo sendo o Mónaco, face aos carros da concorrência. E eu fiquei com a ideia que o Mercedes, guiado pelo Kimi Antonelli, é muito melhor do que o Mercedes guiado pelo George Russell. E, portanto, como diz o Henrique, a diferença está no parafuso atrás do volante. Não sei se concordas comigo. Eu várias vezes no domingo tive déjà vus não, tive vibes de Mónaco 1988. Não sentiste isso? Eu senti. Não está cá o João Manuel para nos trazer o pináculo destas histórias, mas a verdade é que senti isso. Estavas à espera que alguém batesse no Portier? Foi? Não. Não. Eu estou a falar. Mas não foi Mas bateram. Sim, bateram. Mas o ritmo que ele impôs, e se tu te recordares, o Edgar Simões, o nosso editor de vídeo, preparou toda aquela peça, aquela obra de arte para nós abrirmos o Race Day, em que havia essa comparação, digamos assim, ou tínhamos as frases das mais míticas frases da Ayrton Senna e algumas das frases de Kimi Antonelli. Antonelli nunca escondeu que a Ayrton Senna é para ele um dos grandes nomes da Fórmula 1 e uma grande inspiração. Eu confesso-te, com aquela janela de tempo que o Kimi Antonelli conseguiu abrir, quer depois do arranque da corrida, do verdadeiro arranque, ou do primeiro arranque, quer depois do reinício da corrida, eu vi ali vibes de 1988. Houve ali algumas Magic Laps, sem dúvida nenhuma, e é interessante, até podemos fazer essa comparação. O Ayrton, quando chegou à Fórmula 1, não tinha um carro competitivo, não tinha um carro de veras competitivo. Ao segundo ano tinha um carro que lhe permitia ganhar grandes prémios, mas que não lhe permitiria ganhar o título mundial, e demorou até 1988 a ter verdadeiramente um carro que lhe permitisse ganhar o título mundial de Fórmula 1.
A comparação com o Antonelli é mais estranha de fazer nesse capítulo. O Antonelli entrou para a Fórmula 1 não com o melhor carro do ano, mas com um carro de uma equipa de topo, ao contrário da Toleman nos tempos em que o Ayrton se estreou, e no segundo ano tem um carro que é, sem dúvida alguma, ainda o melhor do pelotão. E está a tirar partido disso. E isso, lá voltamos à questão da pressão, da tal penthouse de pressão que o Kimi Antonelli, nós pensávamos que podia ser confrontado, sendo que o dono do penthouse seria o George Russell, afinal o Kimi Antonelli não só desalojou o George Russell, como ainda construiu o andar por cima. Portanto, digamos que para já isto está muito bem encaminhado para ele vender essa penthouse por milhões ao nível do que se vende no Mónaco. Mas ainda faltam muitas corridas e é por isso que eu digo, estas 5 que se seguem são importantes para ele, para manter, digamos, esta estrela de campeão em que tudo lhe sai bem, e também muito importante, se calhar até mais, para o George Russell, porque ele se calhar não vai ter tempo para se reinventar na forma como tem de guiar o W17, e ele é o primeiro a dizer que não o está a tripular como deve ser. E as 5 que faltam são, no próximo fim de semana já, Barcelona, depois temos o Red Bull Ring com uma pausa de uma semana, temos ainda Silverstone, temos Spa e vamos até à Hungria, que normalmente fecha a primeira fase do campeonato. Se o ambiente em Silverstone já é um ambiente quente, quentíssimo, fortíssimo, em prol dos pilotos britânicos, este ano, acreditas, Henrique, e também para ti, Lourenço, acreditam que vai ser ainda mais um ambiente mais ruidoso a tentar puxar para um George Russell, ou ele não tem aquela falange de apoio que tem um Lando Norris e um Lewis Hamilton? Não podemos esquecer do Berman, mas o Berman não está neste patamar de estar a lutar por vitórias. O Lindblad, mas sim, o Lindblad também. Ainda. Eu acho que temos que esperar pelos próximos 2 grandes prémios, porque até lá pode haver um George Russell reinventado, como estamos aqui a falar, descobrir, fazer o clique, porque lá está, o pacote, como disse há bocado, ele tem. E eu acho que aqui também é um bocadinho o overthinking que George Russell é capaz de estar a fazer neste momento, tentar fazer afinações diferentes, ir à procura de tempo, porque tem que recuperar pontos, ele não tem que minimizar os pontos. Na cabeça dele, eu tenho que recuperar pontos ao Kimi Antonelli, ou seja, ficar à frente de Kimi Antonelli. Neste momento eu vejo mais como, deixa-me chegar mais perto, tentar procurar a afinação mais perto daquilo que se gasta a Kimi Antonelli e não procurar algo revolucionário. Ele está à procura disso algo revolucionário e depois as coisas não saem e cria aqui a bola de neve. Eu acho que temos de esperar por Barcelona, que se calhar é um circuito mais ao estilo de George Russell e que poderá de certa forma ajudá-lo a colocar a temperatura nos pneus e se calhar a extrair essa performance do Mercedes. E depois o Red Bull Ring é um circuito também sempre mais propenso se calhar a acidentes na segunda curva, lá em cima no topo, especialmente no arranque. Pode estar mau tempo, pode estar bom tempo, é um bocadinho incógnita, mas temos que esperar por esses 2 grandes prémios para perceber que tipo de apoio poderemos ter ao britânico. No entanto, e já que falaste do Hamilton e também do Norris, os pilotos britânicos com um bocadinho mais de relevo, eu acho que vai ser ainda, e se Hamilton continuar com esta senda de resultados, eu acho que aí sim vai ter um grande apoio, e quem sabe se vai ser em casa com a Ferrari que vai conseguir a primeira vitória com a Ferrari lá. É que é o Hamilton e a Ferrari. Não gastes já as fichas. Não gastes já as fichas, está bem? É que é o Hamilton e a Ferrari, os dois, portanto são os dois juntos, então é uma... Imaginem Monza, se o Hamilton está, se continuar neste momento de forma, o que não será Monza? Será uma coisa incrível. É feriado. É sempre incrível. Vira feriado. Feriado nacional. É sempre incrível e é feriado nacional. Bom, para fecharmos o termo Mercedes, gostava de ouvir a vossa opinião. George Russell é penalizado porque não cumpriu uma penalização. O que há a dizer? É justo, tem que se aplicar. Nem é tanto da penalização, sobre a penalização. É sobre a falha de uma equipa como a Mercedes de não esperar 5 segundos para tocar no carro? Não, aquilo foi um double stack também. E acho que houve falta de comunicação e é um erro que existe, obviamente, mas que não pode existir àquele nível. Claramente houve uma falha de comunicação, não esperaram os 5 segundos e ele realmente tem que ser penalizado. As regras estão ali, têm que ser aplicadas. E agora, com isso tirou-lhe aqui uma hipótese de trazer muitos pontos e ficar ainda mais longe do seu companheiro de equipa, portanto acaba por ser
duplamente penalizado. Naquela ou triplamente. situação específica, se calhar foi mesmo amadorismo. Exato. Ou seja, isolando aquele caso, para mim é completo amadorismo. Obviamente que a Mercedes é uma das equipas mais competentes neste tipo e na estratégia. E até vi onboards do Kimi Antonelli na via das boxes, com o Peter Bond, tem um experientíssimo engenheiro, a dizer, cuidado, não cortes demasiado por causa das velocidades, mas já lá vamos. Já vamos. Mas aí foram ultra profissionais. Neste caso, foram amadores, mas lá está. Foi o double stack, se calhar induziu em erro, estavam à espera, já tinham perdido tempo com a troca de pneus do Kimi, quiseram fazer tudo à pressa e esqueceram-se dos 5 segundos. E é tão falta de comunicação que vê-se claramente que há um lado das rodas. O frente direito. Não, fica quieto. Nós ficamos com essa impressão, com essa sensação. Dá essa ideia. Ou seja, não podemos assumir algo que não sabemos, não é? Mas dá a sensação de que aquela equipa que está a tratar do frente direito sabe que há 5 segundos de penalização que são para serem cumpridos, ou seja, durante 5 segundos não vamos tocar no carro do George Russell. Mas confesso que não àquela velocidade não olhei para os mecânicos que tratam das rodas traseiras, mas reparei, por exemplo, que imediatamente os do frente esquerdo tocaram. E os outros têm que segui-lo porque já está estragado. Exato. Portanto, Mas eles estão focados na porca para desenroscar, o outro está a ver qual é o movimento que vai fazer, estão literalmente com palas nos olhos para fazer a função deles como deve ser. E não estão a ver o que é que se passa do outro lado, garantidamente. Vamos ver o que é o podcast da Mercedes esta semana, onde deverá estar o James Allison, também o Bradley Lord, trará como versão oficial por parte da equipa para esta penalização, sobre a penalização de George Russell. Ora, já aqui falámos de Max Verstappen, porque poderia ter fechado este grande prémio na segunda posição. Já ouvimos Max Verstappen, mas no sábado, depois da qualificação, a dizer daquilo que é feito Kimi Antonelli. João, não peças para os outros aquilo que não queres que te aconteça a ti. É um bocadinho aquilo que aconteceu ao Max Verstappen. Há azar, há um não conseguir partir para o grande prémio e depois a Red Bull toma a decisão correta, que é... Vamos entrar na precisão porquê? Vamos poupar este carro, isto perdido por 100, perdido por 1000. Sabes que acho que aquele problema no arranque do Max Verstappen acabou por nos roubar talvez a única hipótese do Kimi Antonelli ter algum tipo de adversários ao longo da prova. E hoje, e já iremos falar do A2O, sabemos quais foram os resultados que a FIA encontrou relativamente à capacidade de cada um dos motores a combustão, estamos a falar apenas dos motores a combustão, se calhar era mesmo uma oportunidade para o Max Verstappen tentar, pelo menos, dar mais luta ao Kimi Antonelli, tentar que o Kimi Antonelli não tivesse a vida facilitada que teve ao longo do Grande Prémio, fosse na primeira parte da corrida, fosse depois nas voltas finais. Não há muito a dizer sobre aquilo que aconteceu à Red Bull, é um problema de fiabilidade. Não é a primeira vez que acontece no Red Bull, não é a primeira vez que este ano temos em vários carros problemas de fiabilidade. Tem sido um regresso ao passado nesse aspecto. Nós estávamos habituados a uma Fórmula 1 quase cirúrgica, onde toda a tecnologia hoje em dia disponível para ir checando as unidades motrizes ao longo dos grandes prémios e também dos treinos e das qualificações, permitia que as equipas mandassem parar os carros antes de haver um problema grave. A verdade é que estes carros são menos fiáveis, irão, de certeza absoluta, no futuro tornar-se mais fiáveis, mas penso que o que perdemos foi essa hipótese, de ter alguém verdadeiramente a batalhar com o Kimi Antonelli. Deixa-me só voltar ligeiramente àquilo que foi a execução do George Russell, neste caso da Mercedes, relativamente à questão da penalização. Há um dado que é preciso analisar. Os dois primeiros elementos que têm de ter em conta a penalização são os homens do macaco, tanto atrás como à frente. E esses não hesitaram em pôr o macaco debaixo da frente e da traseira do carro do George Russell. Depois, a Mercedes comete um erro nessa situação e acaba por cometer em parte um erro ao acreditar numa história da carochinha, quando consegue pôr o George Russell a travar um pelotão, acaba por estragar um bocadinho a corrida ao Carlos Sainz, sobretudo ao Carlos Sainz, por aquilo que nós sabemos, mas a verdade é que também foi uma manobra que não tinha nada como dar frutos para o piloto britânico. Ou seja, ele não consegue guiar o carro ao nível do Kimi Antonelli e a equipa não está a executar ao nível do que acontece na boxe do lado. Nós já vamos continuar a analisar aquilo que foi o fim de semana da Red Bull, o que é o domingo da Red Bull, porque Isaac Hadjar conquista o primeiro pódio com a Red Bull, apenas o segundo da carreira, tinha um com a Racing Bulls, mas desta feita Isaac Hadjar consegue conquistar o primeiro pódio com a Red Bull e num traçado tão emblemático. Mas podemos até ir ao Isaac,
Mas vamos ao segundo lugar. Vamos ao segundo lugar de Lewis Hamilton. É um regresso ao pódio, sobretudo no Mónaco, de Lewis Hamilton, que aqui venceu em 2019. Tinha sido a última vitória da Mercedes no Principado do Mónaco. Daí para cá, a Mercedes não tinha encaixado com os 3.337 metros deste circuito do Principado. É verdade. Hamilton andou ali numa gestão com o Charles Leclerc. O Charles Leclerc, a determinada altura, questionou o porquê da equipa tê-lo feito também parar, mas parece que em condições normais, um lugar de pódio, e normais, mesmo com o Max Verstappen a arrancar para o Grande Prémio, em condições normais, o Hamilton estaria sempre em posição de pódio? Mais ou menos por causa daquela penalização dos 5 segundos que levou. Sim. Porque há ali uma altura, primeiro porque depois há um safety car em que aproxima O pelotão todo, compacta. mas também mesmo antes da safety car houve ali uma altura em que o Leclerc aproximou do Hamilton. De qualquer maneira acaba por Que é quando o Leclerc põe em causa Exato, essa estratégia da paragem, equipa. Exatamente, a estratégia. Mas de qualquer maneira foi um bom fim de semana para o Hamilton e eu acho que ele sai dali satisfeito, consegue fazer uma boa volta na qualificação, bate a sua companhia de equipa e já é o segundo pódio, seguido que faz, e em 2 fins de semana onde ele não considera que é dos mais fortes, dos circuitos mais fortes onde ele costuma estar, que é Canadá e Mónaco. Portanto, acho que com isso, eu acho que aproxima também, tudo bem que é verdade que há ali uma altura em que o Kimi Antonelli começa a fazer uma gestão, mas eu acho que há ali uma aproximação do Ferrari com a Mercedes neste grande prémio, portanto ele tem que ser satisfeito e acaba por trazer mais um pódio, portanto que é neste circuito sempre que é muito bom. E sobretudo, Henrique, sobe ao segundo lugar do Mundial de Pilotos, não nos podemos esquecer. E não podemos esquecer que o início de temporada do Hamilton, da Ferrari, não foi um início fantástico. Comentávamos muito, e estes carros, os Ferrari, o arranque são incríveis, mas não foi um ano fantástico. Agora é aquele velho ditado: de grão a grão enche a galinha ao papo. Exato, lá está, os pontos é sempre a somar até ao final da época, e estes segundos lugares de Hamilton podem trazer muitos frutos no final do ano, porque é aquilo que nós falámos, o dia mau do Kimi Antonelli pode vir, não é que eu o desejo, obviamente, claro, mas sei por experiência própria que chega. E Hamilton para já está a fazer uma época regular, está a chegar a um nível que nos últimos anos não tem sido normal e eu espero que se mantenha lá para dar luta a Verstappen, a Kimi Antonelli, a George Russell, a Leclerc. Ver a luta dentro da Ferrari também acho que é bastante interessante. Vimos nas primeiras corridas da época os Ferraris roda a roda e agora até parece ser Hamilton que está a superar Leclerc com alguma consistência, mas muito satisfeito por ver Hamilton neste registro. Como o Lourenço disse, a qualificação acho que foi extraordinário. Talvez conseguisse um bocadinho mais e se calhar estar ali na primeira fila, que podia ser, obviamente que os arranques já estão muito equilibrados entre os Mercedes e os Ferrari, mas podia na primeira linha se calhar fazer um bocadinho mais de frente ao Kimi Antonelli, mas a verdade é que depois da bandeira vermelha não o fez. Kimi Antonelli foi imperial, mas muito satisfeito por ver esta performance de Hamilton. Agora é continuar neste registro e ver se mais cedo ou mais tarde consegue de certa forma levar a Ferrari à vitória, porque já vai com 1 ano e quase meio e ainda não conseguiu alcançar essa vitória pela Ferrari. Mas é a performance e o próprio discurso que está diferente do Hamilton. Eu sinto isso, sinto que ele parece que está mais confiante, mais motivado. Sim. Vimos isso no Grande Prémio do Canadá, quando ele diz It's Hammer Linguagem Time. corporal. Exatamente. É completamente diferente. Parece que é outro. Portanto, não só aproxima do companheiro da equipa, como também está a superá-lo. Não tem nada a ver com o Lewis Hamilton do ano passado, que dizia: deixa-me repensar, deixa-me lá ver, que preparava e-mails para enviar para Maranello, que estava a tentar descobrir o segredo do Manolgar. João Carlos Costa, keeping up with Lewis Hamilton. A verdade é que... Percebeste a piada? Muito bem. A verdade é que parece que houve um detalhe fundamental que neste momento tu podes estar a diferenciar aquilo que é o ponto de travagem ideal de Lewis Hamilton e o ponto de travagem ideal ou não ideal de Charles Leclerc. Leclerc foi muito
vociferou muito ao longo deste fim de semana, criticou muito a parte dos travões, mas é um Lewis Hamilton, e nós já daqui a instantes vamos ouvir essa comunicação rádio do próprio Charles Leclerc, mas é um Lewis Hamilton que está a conseguir superiorizar-se, é um Lewis Hamilton que não está de todo no nível que esteve em 2025 no primeiro ano de Ferrari. Tu falavas dos e-mails do Lewis Hamilton para a Ferrari. Sabes que muitos desses e-mails tinham a ver com uma coisa que ele nunca se adaptou no primeiro ano com a Ferrari, que foram os travões. E nós hoje conseguimos... Eu ontem, depois do Grande Prémio, tentei perceber porque é que o Charles Leclerc falava tanto em travões. E porque é que falava sobretudo numa comparação direta com o Lewis Hamilton. E acabei por descobrir porque é que isso acontece. Tem que ver com os discos. Tem a ver com os discos de travão, tem a ver com a escolha de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, desde que chegou à Ferrari, que anda a pedir à Ferrari para ter discos da Carbon Industrie. Porquê? Foram os discos que ele usou sempre nos anos da Mercedes e com o qual tinha uma relação pedal-disco, ou se quiserem pé-pedal-disco, que foi mantendo e foi conseguindo estabelecer no sentido certo. Chegou à Ferrari e não teve isso. Vocifrou, quis, inclusivamente, no Grande Prémio do Canadá no ano passado, se lembram, houve uma alteração nas pastilhas de travões e nos discos da Brembo, mas sobretudo nas pastilhas, que a Ferrari usa há mais de 50 anos, é um fornecedor de sempre da Ferrari, a marca italiana de sistemas de travagem, mas mesmo assim não foi suficiente. E este ano, após o Grande Prémio do Japão, ele conseguiu convencer a Ferrari que, mantendo as pinças Brembo, os discos tinham de ser Carbon Industrie. E a verdade é que ele passou a ter uma sensibilidade no pedal que lhe permite fazer aquilo que o Charles Leclerc não conseguiu fazer neste Grande Prémio. Vamos lá ver. Não é só isso que dita a competitividade de um carro e a forma como o piloto se consegue, de alguma forma, casar com o seu monolugar. Mas dá confiança. Mas dá confiança. Agora vamos ver qual é a resposta do Charles Leclerc. E eu penso que a resposta do Charles Leclerc vai ser essa. Vai ser: eu também quero os discos da Carbon Industrie, para poder ele experimentar aquilo que o Lewis Hamilton tem vindo a conseguir experimentar, e no Canadá com resultados, e aqui no Mónaco também com resultados. O problema é se funciona ou não funciona. Se o problema para Charles Leclerc desaparecer, eram os travões. Se o problema continuar, será algo estrutural no SF26. Até pode ser só no chassi do Charles Leclerc. Pese embora eu não acreditar muito que o chassi tenha um defeito de fabrico, porque estes carros são todos verificados, não é ao detalhe, é a seguir ao detalhe, é o detalhe e 3 montanhas. E duvido que o carro tenha um problema estrutural, mas poderá ficar a dúvida relativamente ao SF26 do Charles Leclerc, que de facto não tem sido tão competitivo como o Lewis Hamilton, e nos 2 últimos grandes prémios o vocifrar do Charles Leclerc vai quase sempre para o lado dos travões. Vamos ver se a partir de Barcelona tudo muda. Primeiro vamos ver se ele vai utilizar os discos da Carbon Industrie ou não, até porque pode falar facilmente com os homens da Carbon Industrie, que é uma empresa francesa. E João, já que falas dos travões, eu tenho uma ideia, não sei se isto é certeza absoluta, mas tenho a ideia que a Ferrari também era de certa forma patrocinada pela Brembo, e por isso também haver essa dificuldade de alterar, e por isso ser só mesmo no carro de Hamilton neste momento, e acho que nem há alusão nenhuma à Brembo no carro da Ferrari. E falavas, e tu também acho que perguntaste, e acho que o Lourenço não vai deixar mentir, mas os travões falam muito, o pedal do lado direito é que conta, mas saber travar é onde está o tempo todo. Porque o acelerar é tempo grátis, o travar... A direito vai tudo. Tu sabes que eu não sou de grandes velocidades, mas há 2 semanas, quando toquei as pastilhas, as primeiras travagens que fiz foi devagarinho. Porquê isso? Porque é quando lá tocas, e não anda ao vosso nível, de todo, nem de perto nem de longe, nem no simulador ou na consola, e quando lá tocas tens que sentir que o carro agarra, tens que sentir que aquilo prende, que bloqueia, isso dá de segurança. Se sentes que o pé vai ao fundo e o carro continua a deslizar... Cada piloto também gosta do carro e dos travões à sua maneira, mas aquele primeiro bite, aquela primeira mordida tem que ser boa, senão não dá confiança ao piloto, e de facto o Lewis Hamilton teve muitos anos com uma marca de travões e que demora a ganhar confiança, e se calhar agora até pode acontecer que agora o Leclerc mude e não se habitua àqueles travões, mas a confiança e aquele primeiro impacto tem que lá estar sempre.
E nós já Deixa-me só, Sim, Oscar, diz. deixa-me só acrescentar uma coisa. A Brembo já veio falar sobre o assunto, porque obviamente não gostou das críticas do Charles Leclerc. E a marca italiana diz que é prematuro tirar conclusões, e conclusões, sobretudo conclusões definitivas. De facto, há essa ligação, e o Henrique referiu, há uma ligação de mais de 50 anos da Brembo à Ferrari, é um dos patrocinadores técnicos que está presente no carro, em termos de autocolantes no carro, e portanto é difícil criticar um parceiro técnico. Deram a benesse ao Lewis Hamilton de usar os travões, neste caso os discos da Carbon Industrie, e ele parece tirar partido. Agora, isso poderá também ter outras consequências. Será que os discos da Carbon Industrie, dentro destas jantes que a Ferrari tem, permitem fazer aquele tal aquecimento muito específico, que este ano tem muito maior liberdade em termos regulamentares, e permitem, por exemplo, a Hamilton ter os pneus mais na janela de temperatura? O Leclerc, nas duas últimas provas, queixa-se sempre da mesma coisa, não só da inconsistência da travagem, como dos pneus estarem normalmente abaixo da temperatura ideal, e isso, juntando os dois fatores, acaba por ter como consequência um comportamento imprevisível, quase curva a curva do monolugar. Poderá ser um misto disto tudo, e nesta altura Hamilton, por essa vantagem técnica, porque temos de admitir nesta altura que a vantagem, até porque o Charles Leclerc se queixou de forma veemente, está a tirar melhor partido do carro da marca de Maranello do que o Charles Leclerc. Sabes o que é que eu acho disso tudo? Vai ser um dos temas centrais do GP Confidential. Num dos episódios do GP Confidential, de certeza que vai ser tema central. Vamos só escutar o rádio de Charles Leclerc quando ele queixava-se dos travões. Honestly, I'm not going to take the fucking blame. These fucking brakes, I put. Ouvimos-lo depois de ter batido em Anthony Noguet, ou na entrada de Anthony Noguet, onde já antes também o Lance Stroll tinha batido. Não foi um fim de semana de todo fácil para o Charles Leclerc. Vamos ver como aqui o piloto monegasco se consegue reagrupar, repreparar, refazer mentalmente para o fim de semana que aí vem, o fim de semana em Barcelona, um circuito que todos os pilotos conhecem e muito bem. Só para fecharmos o pódio, até porque já levamos algum tempo neste da Zona F1, Isaac Hadjar, que fim de semana. Na sexta-feira bateu, colheu os cacos, no sábado na parada dos pilotos, no domingo na parada dos pilotos, faz uma boa qualificação. No domingo na parada dos pilotos perguntava-lhe o que é mais desafiante aqui, e ele diz que é manter a concentração ao longo de 78 voltas. Para um miúdo que sentiu problemas, e o miúdo aqui não é pejorativo, é claramente carinhoso, para um piloto que sentiu problemas, vocifrou esses problemas, a determinada altura tivemos aquela vibe do Isaac Hadjar de 2024 da Fórmula 2. O pódio. Um pódio, é verdade. Este pódio resulta... Com asterisco. Resulta de uma penalização. E já lá vamos à penalização. O que é que há a dizer deste fim de semana? Bom, acho que foi o piloto que teve mais montanha-russa em termos de emoções, porque tanto o carro não andava, como a seguir já voltava a andar, mas a verdade é que ele acaba por fazer uma corrida muito, muito boa. É verdade que é um circuito, este é o circuito que dá para defender com menos potência, todos os outros seria impossível, mas ele defendeu sempre bem, sem dar qualquer hipótese quem vinha atrás, que era na altura era o Russell. Exatamente, a defender bem, punha-se no meio, sem fazer aquele exagero que eles às vezes costuma fazer com os S na reta, como aconteceu também no Canadá, por exemplo, que levou a operação à custa disso, e defendeu bastante bem, e sem potência, e sem fazer qualquer erro. É verdade que às vezes vinha no rádio e meio exaltado, isso também lhe tirava às vezes a concentração, mas a verdade é que mesmo com isso conseguiu não fazer nenhum erro e trazer o pódio para casa. Portanto, acaba por ser uma excelente corrida. Tem os condicionantes com algumas desistência, é verdade, mas também é preciso lá estar e aproveitar e tirar proveito de tudo o que acontece e das desistências. Foi um excelente resultado. Primeiro pódio com a Red Bull, não é? Acho que há que dar valor a isso, mas eu vejo o highlight, o ponto mais alto, se calhar, do fim de semana do Isaac Hadjar, apesar de ter sido apenas quinto, salvo erro, na qualificação, mas é a volta de qualificação, porque eu vi a volta do Verstappen, deu para perceber o quão no limite foi, e o Hadjar ficou a 4 décimas sensivelmente do piloto neerlandês, que
que toda a gente sabe o quão rápido é em qualificação num circuito citadino e num circuito técnico como é o Mónaco, depois de ter batido na sexta-feira e de não querer cometer nem excessos nem erros. Portanto, eu vejo isso se calhar ainda como mais um ponto alto do fim de semana do que o próprio resultado, porque lá está, se calhar vamos falar agora um bocadinho também dessa parte das penalizações, advém da penalização a Pierre Gasly, que pode ser justa, pode não ser justa, está sob investigação ainda, acho que vai haver um apelo, não é? Há um apelo, a Alpine apela. E por isso acho que a qualificação para mim foi mais interessante do que o próprio resultado do Isaac Hadjar, apesar de tudo o que o Lourenço disse. Há aquele fantástico meme que é penalizações, que é com notas, e foi um bocado isso este fim de semana. Ora, Pierre Gasly até terminou em posição de pódio, mas a verdade é que não fechou em posição de pódio, porque há essa penalização para o piloto francês, e este era o momento de um rádio que podia ter sido muito, muito, muito especial. Okay, that is the checkered flag. Strat 13, please. P3! Fucking P3, I give it. Wait. Este era o momento em que Pierre Gasly achava que tinha fechado no pódio. A equipa não tinha informado o piloto francês de que havia uma penalização e que isso faria com que ele caísse para fora do pódio, e no final era este, numa versão mais reduzida do que aquela que mostramos no Race Day no domingo, era este o estado de espírito de Pierre Gasly. Yeah, I'm just feeling like we've been robbed. All these people in the paddock are very smart. Setting the speed for the speed limiter is the most simple stuff in a race car, and 3 or 4 teams getting it wrong, this doesn't happen. Uma penalização de 5 segundos, mais outra penalização de 5 segundos. Bom, a verdade é que a Alpine imediatamente apelou. Há de resto imagens de um trabalho que foi feito por elementos da equipa francesa, ou da equipa de Enstone, de medição desde a entrada do pit lane até à zona da box da Alpine. Tudo porquê? Porque a medição é da velocidade média, não é uma medição feita de velocidade. Isto quer dizer que é calculado quanto tempo aqui um piloto, respeitando os 60 km por hora de limite, é calculado quanto tempo aqui um piloto poderá demorar a fazer aquele percurso, e a verdade é que basta cortar ligeiramente um bocadinho mais à entrada do pit lane e esse tempo vai ser inferior. Mas senhores, o que é que há a dizer sobre esta penalização? Uma coisa é certa, este terceiro lugar do Isaac Hadjar já ninguém lhe vai tirar, porque ele também tem uma investigação, mas entretanto não houve penalização para o próprio Isaac Hadjar, e estes 5 segundos, ou estes 10 segundos ao Pierre Gasly não vão ser revertidos. Não podem, pelo regulamento não podem ser revertidos. Agora, vamos ver o que é que a FIA vai responder a este apelo por parte da Alpine. Nós ontem falámos um bocadinho depois da corrida em off, que vai ser, vocês sabem as regras e as regras são estas e foram igual para todas e vocês não cumpriram, os outros cumpriram, e há um próprio vídeo também a correr as redes de comparativo entre, creio que é o Hamilton, que foi também um dos penalizados por excesso de velocidade na via das boxes, e o Kimi Antonelli, com a voz do Peter Bonington a dizer: cuidado, não cortes em demasiado por causa desta regra, no fundo, desta forma de medição. Sim. Faz todo o pit lane, levanta um bocadinho o pé antes do final da linha do pit lane também para salvaguardar. Obviamente ele tinha margem para isso, mas também não vai ser aquele milésimo, 2 milésimos que irá fazer diferença, mas se calhar os 5 segundos já faria diferença de penalização. Portanto, eu acho que a FIA não se vai responsabilizar por isto, vai dizer as regras são claras e a culpa, de certa forma, foi vossa. Acredito que o GPS e a velocidade do GPS tenha estado correto. Agora, que é um bocadinho injusto, ingrato por toda a corrida que fez, se calhar, o Pierre Gasly, que terminou na pista em terceiro, e é preciso dizer isso, uma corrida perfeita por parte de Pierre Gasly, é chato, ainda para mais quando ele corre, não em casa, mas perto de casa, porque não há grande prémio de França, há sim o grande prémio do Mónaco, mas é inglório depois, ainda para mais, todo aquele cenário que foi festejar, não sabia da penalização e depois leva com os 10 segundos em cima. João, foste aos regulamentos, foste investigar, o que é que tens a dizer sobre isto?
É assim, o regulamento é claro, Claro. e é claro até na forma como a velocidade tem de ser medida. A forma como a velocidade é medida não é por GPS, é por radar daqueles novos que estão instalados nas nossas estradas e autoestradas, os radares de espaço. Nós temos de, nesse espaço, cumprir uma determinada velocidade. Podemos não ir sempre a essa velocidade, mas o tempo de entrada até ao tempo de saída tem de permitir uma média abaixo do valor estipulado. E foi isso exatamente o que aconteceu com os pilotos que foram penalizados. Eles, na realidade, não andaram acima dos 60 km por hora, mas como fizeram menos metros, penso que essa é a explicação inicial, o Henrique falava disso, como cortaram, isso faz com que os menos metros acabem por resultar na penalização, porque eles, feitas as contas do ponto A ao ponto B, andaram acima de 60 km por hora de média, porque é a velocidade média e não a velocidade instantânea que é medida. O que é que pode resultar deste? Isto não é bem um apelo, é um pedido de revisão da Alpine. É quase a mesma coisa, sendo diferente. Este tem de ser analisado pelo colégio no imediato, no próximo Grande Prémio. O mesmo colégio do Mónaco tem de decidir se aceita ou não o pedido de revisão que a Alpine está a exigir. O que é que pode resultar? Poderá resultar uma de duas coisas. Em relação à classificação, tal como o Henrique disse, não me parece que haja hipótese de mudar. Relativamente ao método de verificar, poderemos ter alterações e a FIA pode fazer uma marcha atrás e usar os GPS dos carros para determinar se a determinada altura, seja ela qual for, da linha branca à linha branca, o carro está a mais de 60 ou 80 km por hora. Nos circuitos convencionais a velocidade nos boxes é um bocadinho mais elevada. Essa poderá ser a consequência daquilo que aconteceu no Mónaco. E eu concordo com o Henrique. Uma penalização de 5 segundos por 0,1 de velocidade a mais nas boxes é de uma injustiça enorme. Sobretudo porque em nenhum momento o carro de facto esteve acima dos 60 km por hora, apenas e só cumpriu menos distância e isso dá uma média superior a 60. E sobretudo depois deste arranque que o Pierre Gasly faz, depois de andar a batalhar com o Lando Norris e segurar o McLaren. Na verdade, a pista ajuda. O facto de terem os dois unidades motrizes da Mercedes também ajuda. Mas a verdade é que é aquilo que o Pierre dizia em tom de desabafo, que é: estou há 10 anos nesta categoria, pódios em equipas destas não aparecem sempre, não são todos os fins de semana, não são todos os anos. Há muito trabalho por detrás para se conquistar um pódio destes e não me podem tirar um pódio por isto. E depois diz: caramba, falamos dos maiores crânios, ou de alguns dos maiores crânios do desporto e a nível mundial. Programar um cruise control, digamos assim, ou um limitador de velocidade, é das coisas mais básicas que eles conseguem certamente fazer. Lourenço, gostava ainda de ir ao top 10, até porque temos um Fernando Alonso com alguma sorte, fecha nos pontos, mas a sorte procura-se. Um Sérgio Pérez que, penalizado, perde esse ponto que a Cadillac tinha conquistado, mas não queria ir já saltar para o final desse top 10 sem antes passarmos por Oscar Piastri, pelos dois pilotos da Racing Bulls, Liam Lawson e Arvid Lindblad. Num fim de semana, Henrique, lembro-me muito bem, na sexta-feira nós na cabine falarmos e a dizer, tu dizias, este acho que não é o fim de semana em que os Racing Bulls estão também. Obviamente que são as vicissitudes deste grande prémio e da corrida, e a paragem, e o safety car, a interrupção, a bandeira vermelha, exatamente. Ou seja, tudo isto faz parte, mas é o domingo que vão buscar os pontos. E a qualificação do Lawson acabou por sair. Sim. Quando menos Lawson foi ao Q3. Exatamente, quando não esperávamos, acabou por fazer 10º, portanto, acaba por ser uma boa qualificação. Bem, primeiro falar do Piastri. Eu acho que o Piastri extraiu tudo o que podia extrair do carro. Não era também claramente um circuito bom para a McLaren. Acho que conseguiu o possível. Não daria para muito mais, também não largou. Acho que conseguiu, e como ele dizia aí bem, quando se acaba a posição à frente de onde se arranca aqui no Mónaco, acaba já por ser um grande fim de semana, e foi isso mesmo. Portanto, conseguiu aproveitar tudo, e tudo em termos das penalizações, das saídas, do que aconteceu durante a corrida. Portanto, este lugar que conseguiu foi mesmo o máximo possível. Em relação aos Racing Bull, também acabou por ser um grande fim de semana. Um quinto e um sexto, quando menos esperado.
Acho que o Lindblad saiu de 14º, julgo. 14º, o Lawson de 10º. Quer dizer, acabou por ser também um grande fim de semana e fizeram uma estratégia que acabou bastante boa. O Lawson sai de 10º, sim, como disse. O Lindblad 15º. 15º, pronto, tinha dito, achava que era 14º. Acaba por ser um grande fim de semana. Portanto, nada a apontar. As paragens boas, a estratégia boa, e aproveitaram tudo, de facto. Sim, concordo. Do lado de Piastri, a McLaren tem muitas coisas para resolver. Acho que não precisa de alongar mais. Acho que está tudo dito. Tentou maximizar ao máximo, conseguiu, somou os pontos que tinha para somar, aproveitou as outras penalizações. Em relação aos Racing Bulls, aquilo que disseste sexta-feira, não pareceu o carro competitivo. Lawson conseguiu sim fazer uma excelente volta e chegar ao Q3. Agora, foram premiados pelo risco, que foi deixar o Lindblad fora. Caiu uma bandeira vermelha por causa do asfalto estar a degradar de certa forma na última curva, na Antonino Noguet, e aquela bandeira vermelha com as regras atuais permite de certa forma fazer uma paragem à borla com toda a gente parado. Portanto, ele não tinha parado, não tinha trocado de pneus, caso parasse iria cair para o último. Mas pronto, arriscou, teve a sorte do lado dele e foi muitos pontos, 18 pontos, ou seja, foi a segunda equipa empatada com a Ferrari com os 18 pontos de Hamilton, mais pontuada neste fim de semana, porque foi 25 para a Mercedes. Portanto, acho que foi uma excelente operação para a Racing Bulls. Para a carteira e para os cofres da Racing Bulls também vai ser bom a longo prazo. Portanto, acho que foi um fim de semana extraordinário para eles. Fica mais caro para a BYD alegadamente comprar. Sendo que há um dado, desculpa Lourenço, há um dado que acho que são nos últimos 3 grandes prémios, a Racing Bulls já amealhou mais pontos do que a McLaren. Acho que são nos últimos 3 grandes prémios ou nos últimos 2 grandes prémios. São 25 para 24. É 25 para 24. Eu queria dizer, acho que aquela frase em que o Norris diz no final, quando é entrevistado, o Norris que desistiu. E que diz, até estou um bocadinho aliviado de sair, porque já não íamos passar daquilo, íamos acabar, também está mal habituado, é óbvio, porque ganhou ali o ano passado, foi campeão. Isto mostra bem um bocadinho o espírito daqui e de como está o carro da equipa. Portanto, há muito trabalho, ele mesmo diz isso, há muito trabalho para fazer pela frente e se a equipa consegue dar a volta, e mostraram isso no passado, é a McLaren, mas ainda há muito que trabalhar. João, Albon, Ocon e Fernando Alonso, finalmente, os pontos. Foi preciso a Melissa voltar ao paddock? Pelos vistos, sim. O Fernando Alonso tem um jackpot. Ele, quando a corrida recomeça, acaba por conseguir estar na posição de depois beneficiar da penalização do Sérgio Pérez, que acaba por ser um dos grandes perdedores deste grande prémio, porque teria sido ele a dar o primeiro ponto à Cadillac, que não fosse o facto de ter andado um bocadinho baralhado com as caixas de partida nos 2 arranques. Mas deixa-me voltar atrás aos Racing Bull. Sabes que às vezes as equipas têm estrelinhas. Racing Bull teve várias neste grande prémio, a começar por um Liam Lawson extraordinário na qualificação, mas sabes que o Liam Lawson esteve quase para não alinhar da grelha, esteve para partir das boxes, com um problema de fiabilidade que foi resolvido à última da hora. Acho que tiveram os dois, como o Rico disse, há a borla da paragem das boxes com a situação de bandeira vermelha para o Lindblad, que faz uma boa corrida. Atenção, isto não retira mérito nenhum ao Lindblad. E tens razão, de facto, nas 2 últimas provas a Racing Bulls marcou mais pontos que a McLaren, mais 1 ponto que a McLaren, e sobretudo com este resultado fica apenas a 2 da Alpine, que parecia bem encaminhada para um 5º lugar tranquilo, e neste fim de semana, com a penalização do Pierre Gasly, acabou por perder muita dessa vantagem com este resultado a dobrar dos 2 Racing Bulls. Ainda têm mais uma estrelinha de campeão. Foi o facto de tentarem mudar uma peça no carro do Liam Lawson, que não era permitido mudar, e ter havido um comissário da FIA que lhes disse: meus amigos, voltem lá isso para trás, porque essa peça não pode ser mudada. Se alguém tivesse visto a peça a ser mudada, de certeza absoluta, sem essa informação, a equipa iria mesmo mudar a peça e os carros acabariam, um deles acabaria por ser desclassificado no final da prova. Portanto, foi um conjunto de fatores. Sobre a McLaren, e já lá vou aos outros, há que dizer o seguinte: a McLaren tem aqui um problema para resolver. Qual foi a melhor prova da McLaren até agora? Foi Suzuka. Suzuka é um circuito de curvas de alta velocidade, muito apoio aerodinâmico e onde os pneus sofrem bastante. Aqui os pneus dos McLaren sofreram um pouco, ou sofreram
o carro foi demasiado suave com os pneus, era dificílimo tanto a Piastri e também a Lando Norris gerar a temperatura, e isso aconteceu na qualificação, e isso ditou que eles ficassem mais atrás, na quarta linha da grelha, e depois na corrida ao próprio Piastri, que faz uma prova incrível, maximizando todas as oportunidades. Também é verdade que esteve no sítio certo, na altura certa, em todas as oportunidades, mas faz uma prova incrível. O carro parece ter arrasto e falta de apoio, sobretudo nas curvas de baixa velocidade e nas pistas de baixo apoio. Vamos ver se o McLaren nos vai surpreender em Barcelona, onde existem essas curvas de alta velocidade, de muito apoio e um asfalto que faz os pneus trabalhar e gerar temperatura. Essa é a questão. A McLaren não tem um carro todo-terreno este ano, ao contrário do que acontecia no ano passado. Este ano não. Tem um carro que só faz um determinado tipo de provas. Vamos ver se com o pacote Evoluções 2 eles conseguirão pôr o carro a funcionar em todos os tipos de prova. Recordo que eles introduziram uma asa dianteira no Canadá, que voltaram a testar aqui no Mónaco, mas foi só usado no treino livre único no Canadá e aqui no dia de sexta-feira, porque não resolveu esse problema base que a McLaren sabe que tem. Tem um carro que não é all-round. Muito bem, está praticamente tudo dito, como diz o Henrique, deste Grande Prémio do Mónaco. Nós voltamos a marcar encontro na próxima quinta-feira. Henrique, Lourenço e João, obrigado por esta análise ao Grande Prémio do Mónaco. E a ti que estás desse lado, regressa connosco também na próxima quinta-feira para fazermos a divisão à 7ª ronda do Mundial de Fórmula 1, o Grande Prémio de Barcelona, Catalunha. Um abraço, boa semana. DAZN.